Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre democracia populista? Vamos lá? Vocês lembram que a gente parou bem aí no governo de JK, Juscelino Kubitschek, né? Que é um período assim de 1956 a 1961. Pois é, nós vamos dar continuidade agora àquele vídeo da aula passada, dando continuidade, dando esse passeio, tá? Pelos presidentes populistas, tá bom? Então, eu já até comentei um pouco sobre esse assunto em relação ao plano de metas, né? Mas eu vou dar uma reforçada a mais, que é para a gente não perder o fio do raciocínio, para já daí comentando sobre esses outros 3 pontos que tem a seguir, tá bom? Então, vamos dizer assim, que o JK, durante sua campanha, já entrando bem direto mesmo do seu governo, né? Ele tem um slogan, tá? Era um slogan onde ele diz que vai desenvolver o Brasil em 5 anos de mandato. O que o Brasil levaria 50 anos para se desenvolver, JK dizia que 50 anos ele transformaria em 5 anos. Esse é o lema do governo JK. Esse lema foi um lema de toda a sua campanha, né? E durante toda a sua campanha, esse lema se materializa no plano de metas. Que o plano de metas é um plano que foi considerado econômico, né? Um plano econômico, onde o governo tem 5 metas, né? E aí, JK tenta acatar essas 5 metas, né? Que são 5 metas bem importantes, né? São 5 metas boas para o Brasil, que é o que? É o transporte, a indústria de base, a energia, alimentação, o outro é a educação, né? Esses são as 5 metas, né? Dessas 5 metas, ele diz que atacando essas, né, afirma que o Brasil vai se desenvolver. O fato é que para resolver esse plano de metas, ele precisaria de muito dinheiro. E ele, de uma certa forma, ele endivida o país. Ele endivida a partir do momento que ele pede uma série de impostos, aliás, uma série de empréstimos, né? Fora. Pede esse empréstimo para o exterior. Fora isso, ele também emite muito dinheiro. Claro, né? Com tudo isso, ele tinha que emitir muito dinheiro. Então, o plano de metas dá certo. Agora a gente pergunta, será que deu certo mesmo? De uma certa forma, se a gente for ler a história, simplesmente ali do governo de JK, vamos dizer que de uma certa forma deu certo, né? Uma quantidade enorme de multinacionais entra no país. O país começa a produzir. Olha aí que beleza, né? O país começa a se desenvolver, né? A desenvolver a indústria mobilística, né? Que é o setor industrial, né? Ele termina crescendo muito. Agora, o problema todo dessa questão é quando se vai avaliar no final do governo. No final do governo de metas, né, de J. Carlos. Quando se vai avaliar, vê que a industrialização ficou muito concentrada. Adivinhem, meu povo, aonde foi que essa indústria ficou mais concentrada? No sul e no sudeste. Aí a gente se pergunta, e o nordeste, né? É esquecido? É fora do nosso Brasil? Não pertence, né? Pertence sim, né? Pertence. Mas dessa forma o Nordeste ficou de fora, né, dos benefícios da industrialização e dos benefícios, né, desse desenvolvimento. Então, para superar esse problema,
o governo pensa em algo, né? O governo cria o quê? A SUDENE, que é a Superintendência do Desenvolvimento para o Nordeste. O problema, mais um probleminha aí, ó. O problema... Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, que tá tremendo demais. Não sei se tá acontecendo aí pra vocês. Ainda. Só consertando aqui, porque tá tremendo muito. É rapidinho, pessoal. Só consertando aqui. Pronto. Certo, né? Ele cria a SUDENE, né? O problema é que a SUDENE se transforma em cabide. Em cabide de quê, minha gente? Cabide serve para quê? Na forma bem figurada, né? Segurar roupa, né? Dar esse suporte, deixar mais arrumadinho, organizado, né? Ele contribui, né? Então, o problema é que a SUDENE se transforma em um espaço de emprego. De emprego, até aí tudo bem, né? Para qual o governo federal manda dinheiro. E essa SUDENE, como está contratada por elites nordestinas, as elites nordestinas, de uma certa forma, acabam embolsando esse dinheiro. E aí, o que acontece? O nosso povo nordestino, né, o Nordeste, acaba não sendo... se beneficiando, na verdade, né? O Nordeste acaba não se desenvolvendo. Talvez seja daí um pouquinho, né? Que a gente sofre um pouquinho o nordestino, né? Enfim, mas vamos para frente, né? Nesse mesmo contexto colocado anterior aí para vocês, JK atuando, né? Surge daí as ligas camponesas. Aí sim, meu filho, caldo engrossa. As ligas camponesas, né? Que tem como slogan: vamos fazer a reforma agrária. Só que eles colocaram um pouco mais além. Vamos fazer a reforma agrária na lei ou na marra. Ou seja, quer dizer que ou o governo faz a reforma agrária como tinha prometido, né, na lei, ou então vamos fazer na marra assim mesmo. As ligas camponesas, elas causam assim muito desencontro, né? Muita preocupação nesse governo de JK. E por fim, para coroar o plano de metas em 61, no final do governo, é fundada a cidade de Brasília. Né? A cidade de Brasília. A capital passa a ser a nova capital federal. Essa capital, ela foi transferida, né, do Rio de Janeiro, que era lá, né, para o Planalto Central. E aí, com tudo isso, termina, né, o governo de JK. Eu acho que foi um dos governos, assim, por mais que as ligas camponesas deram, assim, muito trabalho para eles, mas eu, de uma certa forma, até entendo, compreendo e aceito, né, a posição da liga camponesa, né, da liga que foi aí realmente uma dor de cabeça, né, mas de todos os governos, eu acho que foi um governo mais, como é que eu posso, mais leve no sentido de não ter tantos atritos, né, e violentos, né, dentro desses complexos de projeto. Eu acho que foi o de JK, né, foi o de JK. Aí você vai agora passar para o governo de Janco.
de Jânio, na verdade, né? Ele foi um governo assim que teve pouca duração, né? Ele começou em 1961 e terminou em 1961 também, né? Janco foi eleito para presidente da República, né? O governo de Jânio vai ser um governo curto, de apenas 7 meses. O que é curioso nesse governo, né? Que podemos entender como curioso nesse governo, né? É que vamos ver que é a política interna, né? E a política externa, né? São bastante distintas, né? A política externa, ela faz para agradar os conservadores, né, da época. Na verdade, Jânio Quadros se transforma em uma figura, como eu posso dizer, figura de costumes, pronto, figura de delegados de costume, né? Ele tem, assim, um pensamento muito rígido, né? Pelo menos ele tentava ter esse pensamento e, na verdade, diante desse pensamento, ele tentava também ter as suas ações que condizia com seus pensamentos. Por exemplo, por que ele foi considerado a figura delegado de costume? Porque ele proibiu os biquínis, né? As corridas de cavalo, as bebidas alcoólicas, né? Durante a semana. Olha, se fosse agora, tinha guerra, né? Que o povo gosta de beber. Os jogos, né? Festas cassino. Que na época era muito divertido essas festas cassino, né? Para as mulheres, né? Aí é outra história, né? Que a gente não vai adentrar. Enquanto o Brasil estava passando por uma crise, né? Uma crise bastante séria, que era a herança do plano de metas, né? Ou seja, Jânio Quadros, ele se preocupava com essas pequenas coisas, né? Que à vista dos problemas, né, comparado, na verdade, aos problemas que o Brasil nessa época estava enfrentando, eram pequenos, né? Se preocupar com quem bebe no meio da semana, se preocupar com essas outras coisas, né? Que foi falado anterior. Então, assim, era para ele ter avançado mais, né? Se preocupar com coisas bem maiores, né? Mas ele se preferiu, naquele momento, voltar a sua preocupação para essas coisas pequenas, né? Em vez de se preocupar com o plano de metas, né? Então, a política interna de Jânio vai ser bastante distinta da política interna, né? Por um desses motivos. Na política externa, ele vai fazer uma política externa independente. Assim, talvez procurasse agradar os grupos, né, progressistas, né, na época, os nacionalistas. E na realidade ele tentava agradar os dois lados, né? Tipo assim, qualquer lado eu posso ganhar, né? Se eu perder esse aqui, mas eu tenho esse outro. Então eu vou agradar os dois lados, né? Agradar a ADN, né? Agradar também o pessoal do PTB. Na realidade, ele não conseguia agradar ninguém dessa forma, né? Ele tentava, mas ele não conseguia agradar. Segundo a história, se você for ler um pouco mais a fundo, você vai entender dessa forma, né? Deu outro probleminha aqui. Pronto, já resolvi. A política externa independente, elementos que possam fazer com que o agente entenda ela, que é difícil de ser entendida,
porque ela é bastante distinta, né? É uma da outra. Então, Jânio Quadro, ele enviava em um dado momento Jango, que era o presidente, né? Era o vice-presidente, na verdade, João Goulart, né? Ele é enviado à China, a China comunista, para vocês verem, para uma missão diplomática. E é justamente quando Jango está na China, que surpreendentemente, Jânio renuncia. Mas, professora, por que ele renuncia? Né? Ele renuncia por uma questão, assim, como é que eu posso dizer para vocês, muito complexa. Ele morre sem explicar. Por isso que eu digo que é um governo assim, um pouco bem complicado de entender, né? Disse apenas que foi forças terríveis, né? Que obrigaram a ele renunciar. O fato é que a renúncia de Jânio Quadros abriu uma crise. Os grupos golpistas, aqueles mesmo que tentaram, lá quando a gente estava falando sobre o assunto, né, do atentado atentado lá contra Vargas, né, voltam de novo a carga, né, e tentam de alguma forma dar um novo golpe. Acho que dessa época aí da democracia populista, a gente teve muito pessoas que, né, dizem, não, a gente é a favor da democracia, mas sempre tinha essas ações, né, que contradizia, que é a questão do golpe, né. Então, de alguma forma, eles tentam dar um novo golpe. O que é esse novo golpe, né, para que a gente possa entender? Não é um golpe impedir que o vice-presidente, o Jango, que está na China, assuma a presidência da República. Essa crise política, ela vai ser assim resolvida. Deixa eu ver só aqui, tá tremendo de novo, para a gente não perder esse slide. Rapidinho. Pronto, né? Então, assim, essa crise política, ela vai ser resolvida quando estoura no Rio, no Grande Rio, a campanha da legalidade. Imediatamente, o governador do Rio Grande do Sul, que na época era Leonel Brizola, consegue trazer para seu apoio a Brigada Militar, né, que é uma força policial. O Terceiro Exército adere, né, a campanha da legalidade. O Marechal Lott, que havia perdido as eleições no Rio de Janeiro, lança um manifesto apoiado por quem? Né? Apoiando, na verdade, que a legalidade seja cumprida. E a partir desse momento, a situação do país fica em uma situação, minha gente, uma situação de risco, de guerra civil. Porque de um lado, para a gente entender, tem golpista da DN, uma série de militares que estão
que estão aí com a forma do golpe. E do outro lado, nós temos então Leonel Brizola, Marechal Lott e o Terceiro Exército defendendo a posse de Jango. Ó, se o outro, né, se os militares, né, e a ADN, os golpistas, né, são a favor do golpe, do outro lado temos outros que defendem a posse de Jango. Havia risco de guerra, de confronto, risco de guerra civil. Se achava uma solução de compromisso, uma solução negociada, ambos lados vão ceder. Os golpistas vão aceitar que o vice-presidente Jango assuma a presidência da República. Mas eles não querem que o governe. Aceite, olha a ideia dele, aceite, mas não governe. Para que isso seja, vai se adotar, aliás, na verdade, para que isso possa se adotar no Brasil, o parlamentarismo. Tudo isso para que possa adotar no Brasil o parlamentarismo. O que significa isso? Significa que Jango vai ser formalmente o presidente, mas quem vai administrar o Brasil, o chefe de gabinete. Equivalente na Inglaterra, que nós dizemos, o primeiro-ministro. Aí a gente entra apesar de ter sido um governo assim muito curto, mas um governo assim bem indeciso, né? A gente pode perceber. E aí a gente vai passando para quem, né? Para o nosso outro slide, né? Que é da nossa próxima aula. Que aí nós vamos entrar nesse governo também, que esse governo aqui também é bem complexo, tá? Então a gente vai ficar por aqui, né? A gente vai ficar só até 1961, né, quando renunciou o presidente Jânio Quadros, né? E na próxima aula, tá, a gente vê sobre esse assunto, que é o nosso próximo slide, que é de 1961 a 1964, né? Que então a gente vai estar falando aí do governo de Jango, né? Que é um governo também bem difícil de se entender, tá bom? Então, tchau, até a próxima. Não se esqueçam, tá? De estar vendo todos os vídeos, né? E também a questão dos textos base, né? As leituras complementares, os vídeos curtos, tá bom? E até a próxima, a gente se encontra. Tchau!